Fala, meus amores, tudo bom com vocês? Estou falando baixinho, eu já falei para vocês que eu não tenho mais um lugar para estar fazendo vídeo para vocês, um lugar que antigamente eu tinha de poder estar quietinha e tal. E você, quando mora com muitas pessoas, você não tem lugar realmente, a não ser que você consiga aquele lugar totalmente especial. Mas vamos lá, gente, boa noite, meu nome é Helena de Almeida Rodrigues, sou psicanalista, sou teóloga, fiz filosofia, ainda fiz TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, e hoje eu venho trazendo um assunto que me solicitaram acerca de comunicação não violenta. A gente chama hoje de CNV, né, porque a nossa habilidade, ou deveríamos ter, a gente como sociedade, a gente deveria ter uma habilidade de relacionamento com o próximo, com o outro e com a gente mesmo, né? Aí eu tava meditando e pensando nisso, porque quem me pediu esse vídeo foi a doutora Marcela, uma pessoa assim que eu amo de paixão, e ela me colocou para pensar, porque eu, como terapeuta e psicanalista, minha escuta com relação dentro do consultório é totalmente diferente. E Helena, será assim na vida? Seria muito importante, eu até falei para ela essa semana que seria importante que todos nós tivéssemos essa escuta habilidosa do outro. Mas a CNV, ou seja, é a comunicação não violenta, parte do pressuposto de mim mesma, como me relaciono com o outro, né? Eu fiz até um roteirinho aqui falando sobre empatia. Em primeiro lugar, a relação com o próximo está ligado com a empatia, a forma como eu me coloco e a forma como, até a forma como eu me coloco com relação ao outro, está ligado com a empatia que eu tenho com ela. Então aí já entra a linguagem não violenta e a forma como eu recebo aquilo que ela vai falar para mim, que nem sempre o outro tem o conhecimento que você tem a habilidade que você tem a escuta que você tem, entendeu? Então, assim, é muito sério quando você fala sobre relação não violenta ou linguagem não violenta, porque a gente vive num mundo onde tudo é muito assim, muito exposto, é tudo muito de qualquer maneira, tudo vai, né? Você vê que os próprios trabalhos, as empresas estão adoecidas. Você pode ter o líder mais top que for, mas se ele não tiver a habilidade de lidar com pessoas, não adianta, o negócio não flui e vai ficar aquela montanha de gente, seja lá onde for. Se as pessoas, e cada vez que o tempo passa, mais se perde, ou menos se perde, ou enfim, essa habilidade vai acabando, que essa comunicação não violenta. Então, a partir do princípio, eu fiz até aqui, ó, uma comunicação não violenta, ela está relacionada com a forma como eu amo a minha vida e amo o próximo, como eu respeito o próximo, a compreensão que eu tenho com relação a ele, a gratidão que eu tenho com relação a ele e a percepção que eu tenho do outro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Porque esse assunto é muito vasto, fala sobre observação, fala sobre análise, fala sobre você ter um cuidado muito habilidoso com relação aos seus desejos, aos seus anseios, porque às vezes a gente tem um anseio urgente, principalmente no trabalho, quando você tem que expor uma situação, né? Você tem que saber até como colocar. Eu uso uma linguagem violenta que eu nem sabia que eu usava. Quando alguém me faz muito mal, eu ignoro, né? Eu tinha esse hábito assim de ignorar. Você passa na minha frente, é um pó, vira uma poeira, né? Gente, isso é linguagem violenta. É quando eu ignoro uma pessoa porque eu não consigo e não tenho habilidade e não tenho habilidade de falar com o outro aquilo que me incomoda. Ao passo que isso poderia ser uma forma de eu chegar e falar, fulano, né, isso tá me incomodando, blá, 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 do que gerar um problema maior. E quando se gera esse problema maior, o outro faz uma ignorância comigo, porque eu não quis, né, eu não tive a habilidade de falar com o outro, e quando ele faz a ignorância, eu também não sou capaz de responder. Eu simplesmente ignoro, mas isso me colocou para pensar, porque se eu não tenho, né, amor pela minha vida e amor pelo próximo, se eu não tenho respeito por ele, respeito é a forma como você se relaciona e tem cuidado, né, onde está a empatia, onde está a gratidão, onde está essa percepção do outro e onde está essa compreensão do outro. Então, muitas coisas estão ligadas com relação a essa linguagem não violenta, né? Por exemplo, alguém chegou atrasado no encontro comigo. Eu já vou chegar nela e, pô, você nunca acerta o horário, marquei contigo X hora, você chegou meia hora atrasado, pô, se liga, né, que você pô, se liga. Não existe uma forma diferente de você falar com o outro, mas Helena, talvez o outro não tenha habilidade, você vai chegar e conversar com ele. E quem quer conversar?
né? Será que eu estou disposta a abrir mão, né? E o que eu abrir mão dessa minha capacidade? Porque todos nós somos dotados de uma habilidade violenta, de uma linguagem violenta, que nada mais é do que o meu ego, né? De que o meu egoísmo, né? De que o meu critério de olhar o mundo de acordo com o meu prisma, né? Tem uma série de coisas que eu posso colocar aqui para você, mas assim, quando eu tenho compaixão, a linguagem, a comunicação não violenta, ela tá ligada com compaixão, compassion, com compaixão. O que é compaixão? É amor com respeito pelo próximo. É amor com a habilidade de lidar com o outro. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, né, na mesma habilidade, procurando obter a mesma habilidade, mas isso de forma que não te traga um sofrimento também. É você ser sincero sem magoar o outro. Mas Helena, o outro não é assim. Eu não estou falando do outro, eu estou falando de começar por mim, essa linguagem não violenta, não abusadora. Você vê que as pessoas aí nem se comunicam mais. Eu parei para estudar sobre isso, a capacidade de expor o nosso coração e desenvolver compaixão e habilidade com o outro. Mas as pessoas hoje não têm mais isso. É tudo muito rápido, é tudo muito para ontem. Eu preciso resolver isso agora, eu não quero sofrer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Ninguém, eu também não quero muita coisa. Mas a observação, o amor, a compaixão, ela tem que fazer parte dessa colcha. Ela tem que fazer parte dessa colcha de retalho da nossa habilidade de lidar com o outro. Você é um chefe, se você não tem condições, você coloca uma pessoa para lidar com o teu funcionário, para ter uma linguagem empática com o outro. Saber colocar as coisas, saber colocar uma verdade, saber colocar uma regra, de forma que o outro entenda sem usar uma linguagem violenta, né? E isso serve para a nossa vida no total, isso serve, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E eu cheguei até a levantar uma questão sobre ser psicólogo para ter uma linguagem não violenta. Seria isso. Precisa ser psicólogo? Não. Precisa ser empático, precisa ter compaixão pelo outro, tem que saber se colocar no lugar do outro e tentar entender. Eu tive uma experiência muito pesada agora nos últimos tempos, né, de conviver, na verdade, não digo nem trabalhar, de conviver com uma pessoa muito difícil. Eu fiz até um vídeo sobre isso, falando sobre eu virar um experimento social na mão de uma pessoa, né, e as pessoas, não, cuidado, ela tá só testando para ver se você é de confiança. Eu não sou teste na mão de ninguém. E hoje, depois de ter pesquisado, estudado, analisado e terapeutizado essa situação, o que eu poderia ter feito? Fulano, olha só, a situação é essa. Você está avaliando, em ambientes como o nosso, não dá para ter amizade, mas dá para a gente ter uma empatia, dá pra gente trocar, dá pra gente unir o que você faz de melhor com o que eu faço de melhor, pra gente poder romper. Não, eu tava tão tensa, eu tava tão chateada de me sentir um instrumento na mão do outro, o outro me testando, que a minha vaidade falou mais alto, entende? O meu egoísmo falou mais alto. Então, essa habilidade, o próprio filho de Gandhi, que deu continuidade a esses pensamentos, e o psicólogo que desenvolveu, que era um psicólogo, se não me engano, humanista, que desenvolveu, e falou um pouco mais aprofundadamente sobre essa linguagem não violenta. Todos eles falam que a base do linguajar não violento, saber se aproximar do próximo, saber pedir licença, saber entrar, saber sair, a base de tudo isso é a compaixão. E a compaixão nada mais é do que amor, respeito, compreensão, gratidão e percepção do outro. Quando eu começo a ter uma percepção do outro, uma avaliação melhor do outro e de mim mesma, a minha comunicação se torna não violenta. Vou dar um último exemplo. Acho que eu dei o exemplo aqui sobre o outro chegar atrasado para você. Você vai chegar e falar, olha, a situação é essa, né? A gente perdeu, não é que a gente perdeu, deixamos de chegar mais cedo. Gente, é muita habilidade. Deixamos de chegar mais cedo naquele compromisso que tínhamos, né? E na próxima, vez se você consegue ver um horário, ou se o horário não estiver bom, a gente pode fazer um ajuste, mas tudo de forma que você venha entender e procurar até saber por que o outro se atrasou. E partindo do princípio, quando você descobre por que o outro atrasou para aquele compromisso, você vai até alertá-lo, né, com muita percepção e com muita compaixão, como ele não repetir essa atitude, né, negativa
para você, mas que para ele pode ser um problema, uma dificuldade, porque existem as causas também, muitas causas. Existe a causa emocional e a causa física também. Aí, mas eu não quero entrar num papo de psicólogo nem de psicanalista, mas a linguagem não violenta nada mais é do que ter as bases do amor, do respeito, da compreensão, da gratidão e da percepção que você tem com o próximo. E abrir mão dessa linguagem violenta, que é o egocentrismo, é o egoísmo, é a ganância, né? E a prepotência de saber quem está sempre melhor. Você entendeu? Então, dá para deixar claro o que é uma linguagem não violenta? A gente aprende no colégio quais são as palavras mágicas. Por favor, posso dar licença? Não é assim? Por favor, posso dar licença? Obrigada, não é assim? Então, é mais ou menos por aí. Você ter essas 5 bases para a tua vida. Mais uma vez, amor, respeito, compreensão, gratidão e percepção. Isso nada mais é do que ter compaixão na tua linguagem, nos teus relacionamentos humanos, tá ok? Eu deixo um beijo para vocês aqui. E olha, se a gente for levar tudo é ferro e a fogo, gente, a vida não serve pra gente, entendeu? A vida não serve para mim, a vida não serve para você. Vivo hoje da melhor forma possível e leva pra tua vida. Parece bobagem esse assunto que eu trouxe aqui, mas não é não. É o que tá faltando na gente, tá faltando em mim. Porque tantas vezes eu fui violenta numa linguagem de ignorar o outro. E fui violenta e talvez até machuquei as pessoas por conta dessa inabilidade de lidar com o próximo, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a próxima, bye bye.